versos do 1 ao 5. Romanos 2, do 1 ao 5. Romanos 2, do 1 ao 5. Versículo ou capítulo 2? Capítulo 2, do 1 ao 5. Tá bom. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que te condenas, tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas, e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a vontade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Amém. Senhor, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor use a Tua palavra nessa noite, para que traga, Senhor, um alimento necessário para cada vida aqui, Senhor. Que nessa noite possa diminuir e o Senhor crescer, ó Pai, na minha vida. E eu dependo totalmente do Senhor, ó Pai. Sem Ti, nada posso fazer. Então eu peço que o Senhor use, ó Pai, a minha simples e pequena vida, e que o Teu nome, Senhor, seja glorificado nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, eu queria pedir a sua atenção nessa noite, tá bom? Fala a palavra do Senhor. Após caminhar aí algumas semanas no capítulo 1 de Romanos, na verdade não foram semanas, foram meses. Então nós trabalhamos 10 mensagens no capítulo 1 de Romanos e chegamos agora ao capítulo 2. É interessante que nesse capítulo aqui, meus irmãos, Paulo ele vai descrever a maneira de Deus lidar com 3 tipos de pessoas. Preste bastante atenção aqui, viu? Com 3 tipos de pessoas. E cada uma delas é acusada de autotraição contra Deus. Aqui nós temos a pessoa moral e Deus, versículos 1 a 11. Dos versículos 12 a 16, nós temos a pessoa pagã e Deus. E dos versos 17 ao 29, a pessoa religiosa e Deus. É interessante que dos versículos 1 ao versículo 16, irmãos, o apóstolo Paulo vai tratar aqui da pessoa moralista. Ou seja, ele vai tratar daquelas pessoas que nós podemos dizer que são críticos e moralistas. Entende isso? Será que o moralista ele vai conseguir escapar do justo juízo de Deus se ele viver uma vida boa, sem aceitar o sacrifício de Cristo por seus pecados? Agora, deixe-me dizer uma coisa para vocês, que a primeira coisa que nós devemos fazer aqui, antes de analisar o que Paulo está querendo mencionar, nós precisamos analisar o cenário aqui do capítulo 2. Ou seja, precisamos entender o pano de fundo, porque Paulo começa aqui, ó, portanto, és indesculpável. Então, essa palavra, portanto, ela vai se referir a algo que ele vem falando anteriormente. Então é necessário que a gente entenda aqui nessa noite o pano de fundo para poder entender essa passagem, ok? Então eu quero levar vocês aqui nessa noite a analisar comigo a partir do versículo 1, capítulo 1, versículo 16, volte aí comigo. Paulo ele vai mencionar aqui, ele vai introduzir na verdade o grande tema, irmãos, do cristianismo. E ele vai dizer que ele não se envergonha do Evangelho, porque é o quê? O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. É uma justiça que ela precede de Deus. Aqui na verdade, irmãos, é uma resposta à grande indagação. Como pode o homem ele ser justificado diante de Deus? O Evangelho ele é a proclamação, né? É uma grande proclamação que declara que Deus ele providenciou uma justiça para o homem. E essa justiça, ela é pela fé. Aí o versículo 17 ele vai mencionar:
visto que a justiça de Deus se revela onde? No Evangelho. E aí Paulo vai dizer, de fé em fé, o justo, ele viverá pela fé. Então percebe que ele começa, a partir do versículo 16, ele expor. Quando chega no versículo 18, Paulo ele começa a mencionar aqui, irmãos, dizendo que isso é necessário. Por quê? Ele vai dizer, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Lembram que nós já falamos sobre essa palavra? A ideia de deter aqui é alguém pegando uma pessoa e matando por afogamento. Então essa é a ideia aqui de você deter, certo? Então, não sei se você percebe aqui também, mas Paulo vai deslizando de um tema para outro. Ele vai falando de um tema para outro de uma forma bem tranquila, que dá para a gente entender. Então quando ele fala aqui que a ira de Deus, ela se revela no céu, nós temos aqui então uma declaração, irmãos, universal. Nós temos aqui então a doutrina da justiça de Deus à luz de outra doutrina. Qual é aí? A doutrina da ira de Deus, no versículo 18. Aí no restante do capítulo 1, né, depois que ele fala acerca disso, ele vai dizer que Deus ele manifestou a sua justiça contra toda impiedade e injustiça. Se você ler comigo aí, a partir do versículo 21 do capítulo 1 de Romanos. No caso aqui, ele vai se falar dos gentios. Então lembra que nós já batemos essa tecla aqui, Paulo está se referindo aqui aos gentios pagãos, ok? Então ele vai mencionar que Deus, ele realmente entregou essas pessoas. Também ele vai mencionar, irmãos, que Deus abandonou essas pessoas, que Deus as repudiou, que Deus também entregou a uma mente, a uma mentalidade reprovada diante dele, certo? E também que ele entregou a certas práticas horríveis uns com os outros, que foi o texto que nós lemos do capítulo 28 ao 32, aquela lista lá de 21 pecados terríveis. Agora, depois de dizer tudo isso aqui, que vocês ouviram no capítulo 1, Paulo ele ouve alguém dizer assim, olha, amém, Paulo, você está certíssimo, Paulo, eu concordo completamente com você. Aí Paulo diz assim, espera um minutinho aí. Aí Paulo começa o capítulo 2, portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas. Entende? Então aqui nós temos o nosso cenário preparado. Aí Paulo agora ele vai dizer o seguinte, você que é moral, você que está julgando aqui o pagão, você também é culpado. Não pense por que eu estava mencionando aqui, falando acerca do pagão, do gentio, que você não é culpado. Aí Paulo ele começa aqui, irmãos, no capítulo 2, a mencionar também, a falar acerca daquela pessoa que é crítica, que estava criticando ali o gentio, e ele começa também a mostrar que essa pessoa moralista, ela é culpada diante de Deus. Vocês entendem isso aqui? Então nós chegamos aqui no nosso cenário. Paulo aqui ele vai utilizar o estilo da diatribe, que o que era isso, né? Os filósofos eles usavam isso antigamente, um cenário no qual ele responde às objeções de um interlocutor imaginário. Então ele pega uma pessoa imaginária aqui, Paulo ele usa isso, né? E é como que ele estivesse dizendo o seguinte, eu também desaprovo esse tipo de pessoa que você acaba de descrever. Você não deve achar que todos os homens são assim. Então Paulo está trabalhando justamente nesse aspecto aqui. Nesse momento aqui, irmãos, Paulo ele vai demonstrar que todos os homens, que mesmo os homens mais éticos que sejam, esses homens, né, eles estabelecem regras, eles estabelecem normas, porém, essas pessoas não conseguem cumprir essas normas. E depois de ele mostrar que o pagão imoral, no caso aqui no capítulo 1, versículo 18 ao 32, né, que o pagão imoral, a sua perdição à parte de Cristo, Paulo agora ele prossegue mostrando com grande força e clareza para mostrar que esse homem aqui, essa pessoa, esse moralista aqui, diante de Deus, ele é também igualmente culpado e condenado. E ao fazer isso, irmãos, Paulo ele apresenta para nós aqui 3 princípios pelos quais Deus ele julga os homens pecadores. Ele vai falar acerca do conhecimento,
ele vai falar também acerca da verdade e da culpa. Então eu quero trabalhar com os irmãos esses 3 princípios que Paulo vai mostrar para nós dos versos 1 ao 5 do capítulo 2. Primeiro princípio que ele traz para nós aqui está no versículo 1, conhecimento. Ele vai dizer, portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Então, lembram, é bom que vocês tenham isso em mente, que Paulo sai de um grupo, gentios, e ele agora se dirige a um outro grupo. Qual? O moralista. Ele vai se dirigir a esse grupo aqui. E quando ele se dirige a esse novo grupo aqui, irmãos, ele diz, olha, você também não tem desculpas. Você não tem desculpas, né? Se alguém tem conhecimento suficiente para poder julgar outras pessoas, essa pessoa, podemos deduzir que ela também tem um conhecimento suficiente para julgar sua própria condenação. Então é mais ou menos isso que Paulo quer dizer aqui. Se você tem um conhecimento para julgar outras pessoas, você também tem um conhecimento, né, o suficiente para julgar sua própria condição verdadeira. E aí ele vai dizer, portanto, tudo que ele vem falando ali no capítulo 1, ele vai dizer, és indesculpável. Ao condenar, ou mesmo aprovar um ato ou uma atitude de outra pessoa, nós criamos, irmãos, inevitavelmente, nós criamos um padrão, nós criamos um referencial. Se não formos capazes de coerência com esses padrões, nós podemos condenar nós mesmos pelos padrões que nós criamos. Aí eu vou citar a questão dos fariseus, lembram? Jesus sempre batendo na tecla porque eles criavam regras que nem eles mesmos conseguiam cumprir essas regras. Por isso que o homem ele seria aqui indesculpável diante de Deus e de si mesmo que ele nunca tivesse lido sequer um versículo da Bíblia. Porque nós já vimos isso em algumas mensagens anteriores, que Deus se revela através da natureza e através da consciência. Então, o argumento de Paulo inicial aqui é simples. Em que você julga os outros, ou em que você julga o outro, ele aponta, você está se condenando. Porque, irmãos, obviamente, você tem um critério pelo qual julgar. O que significa que você sabe a verdade sobre o que é certo e o que é errado diante de Deus. Entende isso? Se você vai julgar alguém, porque você conhece, você sabe pelo que é que você vai julgar essa pessoa. Mesmo os gentios aqui, eles sabendo a verdade básica de Deus, se você for comigo, volte comigo rapidamente aí, para o capítulo 1. Versículo 20. Mesmo aqui os gentios, eles sabendo a verdade básica de Deus, ele vai dizer assim, olha, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Guarde essa palavra aí, indesculpáveis. Então aqui nós podemos aprender e perceber, né, que os gentios, eles sabendo essa verdade básica de Deus, do seu eterno poder e da sua própria divindade, né, através dessa revelação aqui natural de Deus, eles também têm um senso de certo e errado na sua consciência. Vá comigo agora até o capítulo 2, versículo 15. Capítulo 2, versículo 15, diz assim: estes mostram a norma da lei gravada aonde? No seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então aqui o judeu, no entanto, ele não só tinha essas duas revelações, que no caso seria a revelação natural de Deus, da natureza, como também a revelação através da consciência. Mas, irmão, o judeu ele tinha uma grande vantagem, porque ele tinha recebido a revelação especial de Deus, ele tinha recebido os oráculos de Deus. Vá comigo até o capítulo 3. Capítulo 3, versículo 2. Diz assim: muita, sobre todos os aspectos,
Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Mas se você ler o capítulo 1, versículo 1 comigo, no contexto, ele vai dizer assim: qual é, pois, a vantagem do judeu? Olha que interessante, né? Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Aí vai dizer, muita. Sobre muitos aspectos. Vai dizer porque uma delas, aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Então eles não tinham só a lei gravada na sua consciência através da natureza, mas também eles tinham, irmãos, a revelação especial de Deus. Não só isso aqui, mas também na época de Paulo, quase todos os judeus, eles teriam conhecido algo sobre Jesus Cristo e sobre também os seus ensinos. E afirma ainda que eles não teriam acreditado no Messias prometido. Isso é muito claro, você pode ler depois dos evangelhos. Você pode conferir isso. Então, vocês que julgam, praticam as mesmas coisas. Me acompanhe aí que você vai observar e vai dizer, ainda no versículo 1, Paulo dizendo aqui: no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Isso aqui é interessante, porque às vezes ele dá um retrato de nós mesmos. Nós gostamos de condenar outras pessoas, julgar outras pessoas, sendo que nós mesmos estamos praticando aqueles mesmos erros. Vou te dar uma ilustração do rei Davi. Lembram de Davi? Davi, ele foi certo dia passear no seu terraço. Diz a Bíblia que no dia que os reis saíram para a guerra, Davi não foi, ele foi em casa. E aí ele passeando lá, ele viu uma mulher se banhando, ele mandou perguntar de quem era. E aí, para encurtar a conversa, Davi ele chama essa mulher para a sua casa, se deita com ela, né? Ele comete um adultério contra ela. Passa um tempo, eles mandam saber que Davi que ela havia concebido. Davi então manda chamar Urias para que possa dormir com ela e né, fingir completamente que o filho era dele. Urias não faz isso, Urias não dorme na sua casa. Davi então manda Urias, manda Natan, Joabe, né, colocar Urias no lugar mais perigoso possível, para que ele fosse morto, e tirasse todos os soldados. E aí ele vai lá e faz isso. Urias ele morre. Davi então, né, toma Batseba para ser sua esposa. Passa algum tempo, aí o profeta Natan, tão experiente, tão sábio, ele chega para Davi e diz o seguinte: Davi, aconteceu uma coisa aqui no seu reino, que um homem rico, ele tinha muita riqueza, e aí chegou umas pessoas na sua casa, uns parentes, e ele então queria fazer uma festa. Só que ele, ao invés de pegar das suas próprias ovelhas, ele foi na casa de um pobre, só tinha uma única ovelhinha, ele foi lá, pegou essa ovelhinha desse pobre, pegou, matou e deu de comer aos seus amigos. Quando Davi, irmãos, ouviu tal coisa, Davi ele fica furioso. Davi diz assim: olha, é digno de morte esse homem, ele deve restituir quadruplicado. E aí Natan, como profeta de Deus, diz assim: tu és o homem, Davi, tu és o homem. Você compreende aqui onde eu quero chegar? Que essa história era sobre Davi, irmãos. Era sobre ele tinha feito isso. E é o que Paulo está mostrando aqui para nós, que muitas das vezes nós julgamos as pessoas, mas estamos praticando pelas mesmas coisas pelas quais nós estamos julgando aquelas pessoas. Não é interessante? Nas palavras aqui do velho ditado, enquanto que nós apontamos um dedo para a pessoa, outros 3 estão apontados para nós. Entenda que Paulo aqui não está proibindo o julgamento justo. Não está proibindo isso aqui. Porque algumas pessoas pregam lá, Mateus 7, não julgueis para que não sejais julgados. Mas se você continuar lendo ali o capítulo, é importante de ler o texto e contexto, você vai analisar, vai perceber que Paulo, ele vai tratar ali acerca dos falsos mestres, dos falsos profetas. E como é que nós devemos discernir entre o falso e o verdadeiro? Não é julgando? Então, aqui, Paulo não está falando aqui do julgamento justo, mas do julgamento hipócrita. De você julgar aquela pessoa, você mesmo praticando, né, o que você está fazendo. Então aqui nós temos, irmãos, nós temos nosso primeiro ponto aqui, nosso primeiro princípio, que é o conhecimento. Eles tinham conhecimento. Nosso segundo princípio aqui é a verdade. Versos 2 e 3. Veja comigo aí. Romanos 2, do 2 ao 3. Bem sabemos
que o juízo de Deus é segundo o quê? Estão me acompanhando aí? Romanos 2. A verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Para essa expressão aqui, quando Paulo ele coloca bem sabemos, nós poderíamos aqui traduzir, né? Nós sabemos ou nós concordamos. Ou seja, vocês que leem e ouvem isso, e eu, escritor, Paulo dizendo, e eu, escritor, vocês que estão lendo e eu, escritor, nós concordamos acerca disso aqui. Aí o versículo 2, ele vai confrontar aqui, irmãos, os judeus, com o juízo que Deus determina contra eles que praticam tais coisas. A expressão aqui que ele traz é segundo a verdade, ela significa de acordo com os fatos envolvidos no caso. E aponta para o que é dito no versículo 11. Veja comigo o versículo 11 do capítulo 2. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. E Deus vai trabalhar justamente essa ideia aqui, esse parâmetro aqui, mostrando que Deus, né, mostra esse princípio geral aqui, que Deus ele há de julgar as pessoas. Que ele há de julgar as pessoas. Não há um parâmetro, não há aqui um parâmetro para o judeu e outro para o gentio. Não, ele vai julgar todos de acordo com o seu reto juízo, de acordo com a sua reta justiça. Por isso que ele está dizendo no versículo aqui que com Deus não há acepção de pessoas. Ou seja, Deus não vai agir com o judeu de uma forma e com o gentio de outra forma. Entende isso? Então está muito claro aqui, irmãos, nesse texto, qualquer um que lê essa lista de pecados, do capítulo 1, dos versos 29 ao 32, não pode escapar do fato de que toda pessoa é culpada, irmãos, de pelo menos uma dessas transgressões aqui, que nós já falamos na mensagem anterior. Ok? Então nós sabemos que existe pecado, tanto da carne como também do espírito. Há filhos pródigos e filhos mais velhos. Ao condenar os gentios por seus pecados aqui, meus irmãos, na verdade os judeus eles estão se auto-condenando. E o que Paulo está dizendo aqui, nós podemos resumir da seguinte forma: Deus ele vai julgar a humanidade, de acordo com as suas obras e atitudes. Seria isso mais ou menos que Paulo quer mostrar para nós aqui, através das suas escolhas, das suas práticas, dos seus pensamentos. Então Deus ele vai julgar cada um, né, de acordo com as suas obras e as suas atitudes. Então esse é o nosso segundo princípio, o segundo princípio da verdade de Deus. E nosso terceiro e último princípio é a culpa. Então acompanhe comigo aí o versículo 4 e o versículo 5. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Irmãos, aqui nós temos o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, né, ele afirmando que Deus ele julga com base na verdade, e a culpa de uma pessoa, né, a culpa que é comum a todos os seres humanos aqui, incluindo aqueles que, como antigos judeus, que se consideraram isentos por causa de sua autoridade moral, né, da sua moralidade, da sua afeição religiosa ou qualquer outro motivo externo. Aqui o apóstolo Paulo ele adverte os seus primeiros leitores aqui, irmãos, a não desprezar as riquezas da divina bondade, tolerância e paciência de Deus. Então, nesses versículos aqui, Paulo vai mostrar para nós que tanto os judeus, ou melhor dizendo, para os judeus, as bênçãos que eles recebiam de Deus, elas representavam um tratamento especial. Elas não só representavam um tratamento especial, mas sim uma grande, irmãos, responsabilidade que eles tinham de obedecer e glorificar o nome do Senhor. Aí eu pergunto para vocês, por quê?
novamente eu volto, porque a eles foram dados o quê? Os oráculos de Deus. Aos judeus, irmãos, foram dados os oráculos de Deus. Em sua bondade, Deus ele havia dado aos judeus grandes riquezas materiais e espirituais. Deus havia dado aos judeus uma terra magnífica. Deus havia dado aos judeus também, irmãos, uma justa lei, uma lei justa, templo do sacerdócio. Deus também havia dado o cuidado providencial de Deus e muitas outras bênçãos. Então, pare e pense agora o privilégio que o judeu ele tinha. Deus também havia suportado a sua paciência. Não sei se vocês lembram quando eu preguei aqui, abandonados por Deus, que Deus sempre tinha paciência com o povo pecando e Deus sempre ali tolerando. Deus sempre ali na sua paciência. Então Deus havia suportado com paciência os muitos pecados e rebeliões do povo de Israel, a sua idolatria de sempre se virar para o Senhor. Depois de tudo que Deus havia feito, o povo sempre se virando para o Senhor, né? E Deus então envia, irmãos, mesmo assim, o seu Filho amado. Deus envia o seu Filho, o Messias prometido. Mas, mesmo assim, o povo ainda rejeita o Messias. O povo crucifica o Messias. Ainda assim, Deus ele concede à nação mais 40 anos de graça e depois então ele retém o seu julgamento. Ele retém o seu julgamento no ano 70 depois de Cristo, né? Então, não é o julgamento de Deus que conduz os homens ao arrependimento, mas sim a sua bondade, irmãos. A sua bondade. Ainda assim, com tudo isso, Israel ele não se arrependeu. E Deus havia mencionado vários anos antes, no Antigo Testamento, que se Israel não se arrependesse, o que Deus iria fazer? Ele ia extirpar o seu nome da face da terra. Ele ia espalhar os judeus. E quando foi que os judeus eles retornaram à sua terra? Em 1947, se não me engano. Que eles retornam. Não é interessante isso? A gente ir para a palavra de Deus e observar. Aí no versículo 5, Paulo vai dizer assim, versículo 5 do capítulo 2: Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Essa palavra aqui, quando Paulo, irmãos, trata de dureza, a palavra que nós podemos traduzir, não sei se eu vou conseguir pronunciar, mas eu quero pronunciar ela porque através dela eu quero te mostrar outra palavra também. A ideia é de esclerotes, ou esclerotes, que literalmente se refere à dureza, né? E a palavra da qual nós temos o termo esclerose. Não sei quantos conhecem essa palavra, mas essa palavra ela vem de arteriosclerose. O que é isso? Talvez tenha te xingado, né? Ela refere-se ao endurecimento das artérias. Algumas artérias que passam por aqui. Então, quando Paulo usa essa palavra de dureza, ele vai trazer essa ideia. Tal endurecimento físico é uma imagem ideal, irmãos, da condição espiritual de corações que deixam de responder a Deus. Mas a condição espiritual, ela é infinitamente pior do que a física. Porque o endurecimento das artérias, ele pode levar uma pessoa à sepultura. Mas o endurecimento do coração, ele pode levar uma pessoa diretamente ao inferno, a responder a sua condenação diante de Deus. Entende isso? Uma pessoa que ela sofre das artérias, ela ainda pode ser curada, mas uma pessoa que sofre de endurecimento, aí diz o texto que Deus ele entrega essa pessoa a si própria, para cometer todo tipo de pecado. Meus irmãos, isso aqui é profundo, mas é a verdade da palavra de Deus. A Escritura, se você for meditar nela, ela está recheada de advertências sobre a dureza espiritual. Se você for analisar uma filiação que o antigo Israel sofreu, quase que continuamente na Bíblia. Por exemplo, vou citar aqui através de Ezequiel, quando Deus prometeu a seu povo que um dia ele vai dizer: olha, um dia eu te darei um coração novo e te porei um espírito novo dentro de você. Ele vai dizer: eu tirarei o coração de carne e lhe darei um coração de pedra. Jesus também lembrou aos seus ouvintes
que por causa da dureza do vosso coração é que Moisés nos permitiu dar carta de divórcio. Caminhando mais um pouquinho para as Escrituras, quando ali os judeus, os líderes judeus, os legalistas hipócritas, eles chegam, diante de Jesus, estavam querendo acusar Jesus, porque eles estavam curando no sábado. E aí, então eles tentam argumentar contra Jesus. Diz o texto, irmãos, que ele parecia em redor para eles indignado com a dureza do seu coração. Isso aí está lá em Marcos capítulo 3, versículo 5. Em cada caso, citando o Antigo Testamento, o escritor de Hebreus, ele vai falar por 3 vezes acerca disso. Quero convidar vocês rapidamente, deixe marcado em Romanos, vai comigo até Hebreus, capítulo 3. Hebreus 3, versículo 8. Veja que interessante. Hebreus 3, 8. O autor aqui da carta, nós não sabemos quem escreveu, mas ele vai fazer aqui, ele vai citar 3 vezes no Antigo Testamento, irmãos, advertindo contra justamente o endurecer do coração. Capítulo 3, versículo 8, ele vai dizer assim: não endureçais o vosso coração como na provocação no dia da tentação no deserto. Mas se você for comigo agora ao versículo 12, ele diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós o que? Perverso coração, que vos afaste do Deus vivo. Agora vá comigo até o versículo 15. Enquanto se diz, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação. E o capítulo 4, versículo 7. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Irmãos, já falei para vocês várias vezes, e continuo repetindo, todas as vezes que vocês verem uma palavra repetida na Bíblia, nunca despreze. Talvez o Espírito Santo chamando nossa atenção para algo que Ele quer nos ensinar aqui. E hoje, essa lição aqui é para não endurecermos o nosso coração diante dele. Não endureça o seu coração. Como está o seu coração nessa noite diante do Senhor? O dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Volte para Romanos aí, que ele vai mencionar no versículo 5. Sem dúvida aqui, irmãos, o que Paulo quer mencionar para nós, o que ele quer dizer, é que ele está se referindo aqui ao grande trono branco, em que os perversos de todos os tempos, de todas as épocas, de todos os lugares, eles serão lançados no lago de fogo e enxofre, e serão afastados, separados eternamente de Deus, e serão lançados com todo o seu time lá, o diabo, o falso profeta, e os seus seguidores. Então a ideia que Paulo traz para nós aqui, quando ele diz acerca disso, o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Você deve lembrar também que no capítulo 1, versículo 18, Paulo diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda injustiça e impiedade dos homens. Ou seja, uma pessoa que não tem Jesus ainda, ela está vivendo debaixo da ira de Deus. Debaixo da ira de Deus. Francis Schaeffer, ele disse algo bem interessante. Ele diz assim, tem razão quando diz que tudo que fazemos na vida tem consequências eternas. Tudo que falamos ou fazemos representa um investimento para o bem ou para o mal. No banco da eternidade, na vida não se encerra com a morte. Como ela dizendo, a vida não se encerra com a morte. Ou estamos acumulando, estocando bons tesouros no céu, ou acumulando a ira para o dia do julgamento.
eu pergunto a você, qual dos dois você está aqui? Está colhendo, está acumulando bons tesouros no céu ou ira para o dia do julgamento? Se eu pudesse, irmãos, descrever essa pessoa mencionada aqui nesses versos do 1 ao 5, eu diria o seguinte aqui para vocês, que essa pessoa aqui, esse moralista, é uma pessoa que, além de não ser salva, ela resiste ao Evangelho, né? Ela vive por um conjunto de regras morais que, aos seus olhos, ela se acha ou ela acha que é aceitável diante de Deus. É uma pessoa orgulhosa, prepotente, é uma pessoa que ela acha que está certa, quanto que o outro está errado. É uma pessoa completamente cega e soberba. Então, sintetizando aqui, seria isso. Essa é a pessoa do versículo 1 ao 5 que nós temos aqui. Agora, depois de analisar tudo isso aqui, de que maneira essas verdades elas afetam nossa alma? E aqui eu queria trazer algumas lições para nós nessa noite, para podermos examinar nosso coração, vermos se estamos igual a esse crítico moralista aqui e procurar nos arrependermos e pedir perdão a Deus. Então, a primeira lição aqui, irmãos, que eu separei para nós é a seguinte: examine a sua vida antes de você diagnosticar as falhas alheias. Poderia ilustrar isso muito bem na parábola do fariseu e do publicano, lembram? Diz o texto sagrado que subiam dois homens a orar ao templo, um fariseu e outro publicano. O fariseu, ele orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não somos demais homens, roubadores, injustos, e nem ainda como esse publicano. Depois de dizer, né, aqui, estou só colocando aqui algumas palavras: sou uma pessoa boa, não mato, não faço coisa errada. Aí diz o texto, irmãos, que o publicano, que era um cobrador de impostos, ele diz assim, ele não tem nem coragem de olhar para o céu. Ele bate no peito e diz assim: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. O texto vai dizer que este desceu para a sua casa, o quê? Justificado. Não é interessante? O ser humano, irmãos, ele decaído, ele tem muito mais facilidade em ver as falhas dos outros do que a sua própria. Ou melhor dizendo aqui, colocando em miúdos, nós temos mais facilidade em ver as falhas dos outros do que a nossa. Se você chegou aqui nessa noite, meus irmãos, e você talvez tenha esse espírito crítico, esse espírito de julgar as pessoas, né, de ficar vendo o que as pessoas fazem de errado e até mesmo comentando com outras pessoas: olha lá, fulano faz isso, olha que pessoa, rapaz, pessoa ruim demais, olha, faz aquilo ali. Se você chegou aqui nessa noite e você tem esse hábito, né, achando que você é superior a elas porque você não faz isso, eu quero dizer para você, tomar muito cuidado. Tome muito cuidado, meu irmão, com isso. Porque talvez isso aí seja resultado de um coração completamente endurecido. Uma vez que nós agimos assim, irmãos, nosso coração ele pode estar endurecido diante de Deus. A pessoa que é verdadeiramente piedosa, meus irmãos, desculpe, ela jamais vai fazer isso. Ela, primeiramente, uma pessoa piedosa, ela vai olhar para dentro de si e vai dizer: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador, antes de eu olhar para o erro do meu irmão, da outra pessoa. Então lembre-se disso: antes de você julgar outra pessoa, examine a sua vida, examine a si mesmo. A segunda verdade que nós podemos aprender aqui, irmãos, é que as suas boas obras, incluindo a sua vida moral, não são suficientes para salvar você. Aqui, eu quero dizer que os seus predicados morais não podem salvar você, a sua família não pode salvar você, a sua religião não pode salvar você. Irmãos, tem muitas pessoas nas nossas igrejas que são apenas religiosas, são pessoas que nunca se converteram de verdade, são pessoas que carregam uma Bíblia, que vão à igreja, que assistem culto, domingo após domingo, mas pessoas que ainda não se converteram.
Pessoas que estão ainda vivendo uma vida completamente religiosa, achando que com isso estão agradando a Deus. Então, se você chegou aqui nessa noite e você não tem convicção de salvação, lembre-se disso, que as suas boas obras não podem salvar você. Não pense que porque você vem à igreja, você lê a Bíblia, ou porque você faz campanha, porque você guarda o dia de sábado, ou o dia de domingo, ou qualquer outro dia, né? Ou porque você é legalista, que isso vai salvar você. Isso não vai te salvar. Não vai te salvar. Ninguém poderá chegar no céu, bater no peito e dizer assim: olha, Senhor, eu cheguei aqui por meus próprios méritos. Ninguém, irmãos, pode chegar diante de Deus. Ninguém pode subornar Deus. Sabia que tem pessoas que podem subornar Deus? Dizer assim: Senhor, me ajuda aqui, chega lá, eu dou uma moeda na sua mão. Ninguém pode subornar o tribunal eterno. Ninguém pode atribuir a si mesmo, irmãos, ou mesmo a sua religião, a sua salvação. A salvação não está em pessoas, em coisas, em religião. A salvação está apenas em Jesus Cristo. Amém? Terceira lição que nós aprendemos aqui é a seguinte: não fique se auto-justificando por causa do erro dos outros. Leia comigo novamente esse texto. Seria bom que vocês pudessem memorizar, irmãos, esse texto. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenes, pois praticas as mesmas coisas que condenas. Então não fique se auto-justificando por causa do erro dos outros. É interessante que a nossa capacidade, irmãos, de julgar os outros não vai nos absolver da nossa culpa. Pelo contrário, vai aumentar ainda mais a nossa condenação. O homem não pode escapar, meus queridos, do justo juízo de Deus. Ele jamais vai escapar. Não há nenhum justo, irmãos. A Bíblia diz que não há ninguém que faça o bem. Eu gosto de usar isso aqui porque a gente que sai para evangelizar, nós nos deparamos muito com isso. Quando você chega para uma pessoa e vai falar do evangelho, diz assim: não, porque eu não quero ser crente não, porque fulano não faz isso, né? Porque fulano não faz aquilo outro, porque tem crente aí que faz isso aqui errado. Elas começam a se desculpar. Sabe o que eu faço? Eu apresento esse texto aqui para essas pessoas. Eu mostro para elas que elas também são culpadas diante de Deus. Entende como nós gostamos de nos defender? Irmãos, a menos que nos arrependamos, né, e recebamos o perdão de Deus, o julgamento de Deus é inevitável sobre essas pessoas. E aqui eu quero trazer uma palavra àquelas pessoas que estão desapontadas com a igreja. Tem muitas pessoas que não vêm à igreja porque estão desapontadas pelo fato de muitos hipócritas na igreja estarem escandalizando o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer duas coisas para essas pessoas. A primeira coisa é que os hipócritas, eles também serão condenados por Deus. Não pense que uma pessoa que está na igreja, que está fazendo errado, que está errando, que está pecando, não pense que ela não será condenada, que não terá justiça para ela. Terá sim, porque ela está escandalizando o evangelho e com isso até mesmo fazendo com que pessoas não venham à igreja. Mas também eu tenho uma segunda palavra para você. Quero dizer também que você não pode ficar olhando para a vida das pessoas e dizer assim: não vou para a igreja porque fulano faz isso, fulano faz aquilo outro. Não, porque você também está se autocondenando, porque você está nessa mesma classe aqui. Você está nessa classe aqui de Romanos 2. Então, não fique se auto-justificando por causa do erro dos outros. Não fique se justificando. Deus não vai aceitar sua justificativa, não. Não vai aceitar. Geralmente as pessoas dizem assim: não vou na igreja não, porque tem muitos hipócritas lá. Há espaço para mais um. A igreja é um lugar de curar os doentes. Aqui é um lugar que nós somos quebrantados, curados, transformados, irmãos, pelo poder do Evangelho. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E quarta e última verdade que nós podemos aprender aqui é que a bondade de Deus, ela nos leva ao arrependimento. Está no versículo 4 aí, se você analisar comigo, parte B, ele vai dizer que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Esse, irmãos, é o seu objetivo. A bondade de Deus, ela existe para nos proporcionar um espaço aqui no qual possamos nos arrepender
e não para darmos desculpa, para continuarmos no erro, para continuarmos pecando. Você consegue compreender esse texto? A vontade de Deus nos leva ao arrependimento. Então, a mensagem de Deus, a vontade de Deus para com a sua vida nessa noite, é justamente para que você se arrependa dos seus pecados. E arrepender aqui significa mudança completa de vida. Mudar de vida, mudar de convicção, mudar de conduta, mudar de pensamento. A própria palavra diz, né? Conversão. Você está indo por uma rota errada e você fazer uma conversão. Então, meus queridos irmãos, nessa noite, analise a sua vida à luz da palavra de Deus. Deixe que essas verdades elas falem profundamente ao seu coração. Né? Ou talvez você pode pensar assim, não, mas isso aqui não tem nada a ver comigo. Eu não sou uma pessoa assim, não julgo ninguém, não falo mal de ninguém. Talvez esse seja um grande sinal, né, do endurecimento do seu coração. Então que essa palavra, irmãos, ela possa ficar inserida, guardada em nosso coração nessa noite. Amém? Amém. Sublime Deus e amado Pai, louvado Pai seja o teu nome pelo século dos séculos. Senhor, pedimos misericórdia para a nossa vida, porque nós somos tão pecadores, Deus. Quando nós paramos para analisar esse texto, às vezes não sentimos nem vontade de pregar, Pai. Porque nós somos pecadores, Pai. Nos ajuda, Senhor, a vencer o nosso pecado. Nos ajuda, Senhor, a nos avaliar à luz da Tua palavra, Pai. Não permitas que nosso coração venha se tornar orgulhoso, soberbo, ao ponto, ó Deus, de achar que estamos certos, acusando outras pessoas, ó Pai. Assim como esses moralistas aqui, assim como os críticos. Mas nos ajuda, Senhor, a viver uma vida piedosa, a olhar para dentro do nosso próprio coração, ver a nossa miséria, Pai, e pedir e clamar a cada dia, Senhor, dizendo: tem misericórdia de mim, pecador, Senhor. Nessa noite eu peço que o Senhor, Pai, ainda que o Teu Santo Espírito possa convencer a vida de cada irmão, trabalhando no seu coração, Pai. E se tem alguém aqui nessa noite que ainda não entregou a sua vida ao Senhor, Pai, que o Senhor possa fazer essa obra de quebrantamento, de transformação, ó Pai, mostrando que ninguém, Senhor, é indesculpável diante de Ti. Nós louvamos, Senhor, o Teu nome, porque a Tua palavra ela é verdadeira, Senhor. A Tua palavra ela é fiel, ela é linda, ela é maravilhosa. E ela nos ensina como devemos viver. Nessa noite nós aprendemos, ó Pai, como é que nós devemos viver a nossa vida cristã. E louvado seja o Teu nome. Muito obrigado por tudo. Em o nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.